Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, meus irmãos e minhas irmãs que compartilham conosco, que partilham conosco da Palavra de Deus através do nosso canal no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Que sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste sábado que encerra a 13ª semana do tempo comum, e hoje a igreja comemora a memória de São Tomé. São Tomé, conhecido apóstolo de Jesus, que tem como principal item de conhecimento a sua incredulidade na ressurreição de Jesus, mas também devemos olhar para o seu imediato reconhecimento da centralidade de Deus na sua vida, quando ele exclama e reconhece em Jesus o seu Senhor e o seu Deus. Iniciemos o nosso encontro de hoje, mais uma vez, nos unindo pela Santíssima Trindade, como filhos e filhas deste Deus cheio de amor, cheio de misericórdia para conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O evangelho apresentado nesta festa de São Tomé está em João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Vamos com muita atenção ouvir o evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: creste porque me viste? Bem-aventurado os que não me viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta festa dedicada a São Tomé, em sua memória neste dia hoje, este evangelho proclamado por João, para que nós entendêssemos um pouco mais sobre Jesus, para que entendêssemos um pouco mais sobre a sua existência no meio dos seus apóstolos, tem muito significado para nós nos dias de hoje. Muitas vezes nós caímos na tentação de nos proclamarmos discípulos e apóstolos de Jesus, mas também muitas vezes nós não conseguimos dar o autêntico testemunho de nossa fé no Cristo que fisicamente nós não conseguimos ver em nossa vida.
Muitas vezes nós agimos como São Tomé. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não sentir o cheiro, o gosto, eu não vou acreditar que isto é real. Quantas vezes nós temos sido igual a São Tomé em nossa caminhada, em nossa vida? Jesus, neste diálogo com São Tomé, esclarece a ele que realmente ele ressuscitou, que realmente ele estava ali de corpo presente, com todas as suas chagas para que sejam vistas por ele, para que ele abra o seu coração definitivamente para o amor de Deus e creia no poder de Deus e na existência de Deus no meio dos homens. Tomé, no entanto, após ver que Jesus lhe repreende com essa atitude, reconhece em Jesus o seu Senhor e o seu Deus. E é assim que nós devemos reconhecer sempre Jesus como nosso Senhor, como o nosso Deus. Podemos citar como um exemplo, muitas vezes, a Eucaristia, que por muitos são banalizada. Jesus ali está presente. O seu corpo e o seu sangue se faz presente naquela transubstanciação do pão e do vinho. E nós precisamos ter esta fé convicta. Esta fé tem que estar crescente dentro de nós para que nós possamos comungá-lo e realmente tê-lo em nosso coração, para que possamos um dia estarmos junto com ele no reino de Deus, junto com Maria, nossa Mãe da Misericórdia, gozando dos benefícios da vida eterna que Deus sempre nos promete. Tomé era um dos seus 12 apóstolos, dos seus 12 discípulos, dos primeiros 12 que Jesus escolheu. No entanto, a cada um deles nós vemos que existe uma particularidade. Pedro se torna um pouco mais violento, Judas traiu Jesus, Tomé com a sua incredulidade e assim por diante. Todos eles eram humanos, todos eles tinham as suas falhas, os seus defeitos, as suas manias, mas Jesus não desistiu dele e a cada um Jesus conseguiu converter o seu coração da maneira que foi necessária. E tudo o que aconteceu dentro da caminhada de Jesus no meio dos homens já era profetizado pelos antigos profetas, onde o próprio Deus conversava e inspirava os seus corações para que conduzissem o seu povo à santidade. E foi isso que Jesus veio deixar para que os apóstolos continuassem essa sua missão no meio dos homens. Dessem testemunho da sua fraqueza, mas dessem testemunho também da sua conversão, da sua capacidade de mudança de atitude e principalmente depois da sua fidelidade, obediência e amor a Deus e aos seus projetos para a humanidade. Maria nos trouxe Jesus e porque ela realmente acreditou em tudo que Jesus em tudo que Deus lhe prometeu. Maria disse sim ao anjo Gabriel para a proposta que Deus havia lhe feito para ser a mãe do Salvador, a mãe daquele que nos traria a misericórdia de Deus, porque ela era fervorosa em sua fé e o seu amor a Deus era superior a qualquer coisa que este mundo pudesse lhe oferecer. E ela nos deixa o exemplo que devemos, como seus filhos, seguir sempre em nossa vida. Por isso, peçamos sempre a sua intercessão, elevemos a ela as nossas orações para que ela leve até Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades, as nossas aflições, para que Deus, na sua infinita misericórdia, vá curando cada um de nós em nosso coração. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina fez à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos.
especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Amém. Irmãos e irmãs, obrigado pela sua companhia mais esta manhã, este dia de sábado, por estarmos juntos aqui rezando, partilhando, refletindo da palavra de Deus. Que bom poder sempre contar com a sua companhia. Não esqueça sempre de deixar a sua curtida, o seu like em nossa página no YouTube e também no Facebook. E de compartilhar nas suas redes sociais este nosso projeto de evangelização, para que cada vez mais o Cristo chegue ao coração de tantos São Tomés que ainda existem neste mundo. Fiquemos todos com Deus e que por intercessão de nossa mãezinha, nossa Mãe da Misericórdia, Maria, Deus nos conceda as suas bênçãos em nossa vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia,